Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, seja bem-vindo para mais uma meditação da palavra. Hoje vamos meditar Marcos capítulo 7, versículo 1 a 8, versículo 14 a 15 e versículo 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De que adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos? Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. Então preste atenção. Aquele povo que era muito preocupado em lavar copo, ou seja, tudo que é exterior, mas não se preocupavam com o interior. Jesus começa: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. A maldade que está dentro do nosso coração. Jesus está falando que é dentro do nosso coração que sai coisa ruim. Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Nada mais ardiloso e irremediavelmente mau que o coração. Quem o poderá compreender? Nada mais ardiloso e irremediavelmente mau que o coração. Quem o poderá compreender? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Aqui nós vamos encontrar a resposta do porquê o nosso coração é mau. Por que o meu coração é mau? Por que Jesus está falando que do meu coração sai inveja, sai calúnia, sai orgulho, sai adultério, sai maldade, sai imoralidade? Por quê? Por que meu coração é mau? A resposta está aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. A resposta está no pecado de Adão e Eva. Aquele pecado trouxe a morte para todos nós. Aquela maldade passou a maldade para todos nós. E agora acontece algo terrível. Nós temos a inclinação para fazer coisa errada. Nós temos a maldade no nosso coração. Olha, preste atenção, quem vai dizer isso é Tiago. Abra a sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 14 a 15. Tiago capítulo 1, versículo de 14 a 15. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus muito amados. Veja, todo o nosso coração tem essa concupiscência que nos inclina para o mal. Romanos, capítulo 3, versículo de 10 a 12. Romanos, capítulo 3, versículo de 10 a 12. Não há nenhum justo, não há um sequer.
Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o pecado passou para todos nós. Romanos 5,12, como também acabamos de ler. Por isso é importante guardar o coração, cuidar do coração. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. É preciso guardar o coração, minha gente. Agora, é preciso fazer o bem. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia. Agora você vai abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. O mal é forte em nós, mas nós precisamos fazer o bem. Mas como é que nós vamos fazer o bem? Este é o segredo, essa palavra tem um segredo para você. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus quem realiza, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Essa palavra é fundamental. O que ficou claro para nós hoje? Que nós temos muitas maldades dentro de nós, provindas do pecado original. Agora temos uma concupiscência que nos inclina ao mal, mas nós não podemos fazer este mal. Nós temos que guardar o coração, cuidar do coração. Temos que fazer o bem, mas lembrar sempre que o bem é Deus que vai realizar em nós. O bem não vem de nós mesmos, mas de Deus em nós. Mande essa palavra para alguém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.